mal, já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então nunca mais saímos do mal. Muito bem, eu não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no meu ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal vai ficar de fora desta onda todos os sábados das 11 ao meio-dia com Tânia Rei. Mas espero que não seja tudo de mal. Sejam bem-vindos, esta é mais uma edição do Onda do Mal, hoje porque é sábado e porque estamos em direto com Henrique Pedro, ele que veio do meu concelho, do concelho de Mirandela e que simpaticamente aceitou o meu convite, e ele veio nos falar hoje, em especial, das suas obras literárias. O Henrique que escreve há muito tempo, sempre escreveu, desde sempre, Henrique. Muito bom dia, senhores ouvintes, muito bom dia, Tânia. Permita-me que comece por lhe lembrar que eu não gosto muito de falar de mim. Hoje vai ter que ser, é a promessa. Por certo, porque só tenho coisas boas a dizer. Mas louvável. enfim, com a recomendação de que não me faça perguntas inconvenientes e que deixemos as perguntas para os senhores ouvintes, tenho imenso prazer em estar aqui e poder, na realidade, falar sobre questões que são muito importantes e que nos dizem respeito a nós transmontanos. Eu tenho por hábito dizer que Trás-os-Montes é a pátria dos transmontanos e é importante que tenhamos esta bandeira sempre bem erguida. Comecei a publicar, respondendo diretamente para a sua questão, comecei a publicar concretamente em 2001 e desde então para cá tenho mantido o ritmo médio de uma obra por ano, que espero continuar a manter daqui para a frente. Devo dizer-lhe também que não me assumo como escritor, porque ainda que haja várias definições de escritores, para muitos escritores é exatamente aquele que consegue ter publicações regulares. Para outros será escritor só aqueles que vendem muitos livros, aqueles que aparecem na televisão, que têm grandes... Depois que adaptam para cinema, os livros. Exatamente, porque há livros de muita forma e de muito conteúdo. Portanto, eu dizia que não me assumo como escritor, porque não sou desde logo um académico, ainda que tenha muito respeito pelos académicos, mas assumo-me plenamente como poeta. Porque desde muito novo que escrevo poesia, quase que ainda não sabia ler e escrever, e já escrevia poesia, que metia na gaveta. Na altura fazia poesia com que temas? Quais são os temas quando se começa a escrever poesia? Temas que eram correntes, que eram do dia-a-dia, das coisas que aprendia na escola, que ia aprendendo na escola. Recordo-me concretamente de uma quadra que fiz, andava ainda na instrução primária, e que dizia qualquer coisa como isto: Luís de Camões, poeta e soldado, com todo o fulgor tu és amado. Portanto, veja, o tema resultava exatamente daquilo que na altura se ensinava nas nossas escolas. E ainda tem algum poema dessa altura, de quando era criança e começou a escrever poesia? Não concretamente desses anos da instrução primária, mas uns anos depois, quando já estava no liceu, escrevia também já muita poesia, alguns dos poemas que depois incluí no meu primeiro livro publicado, editado, que se chama Poemas da Guerra, de Mim e de Outrem. Aí, nesse caso, portanto, já acrescentei à minha experiência de aldeão a experiência vivida em África, porque também fiz uma passagem breve por África. Dizia-me o Henrique, hoje de manhã, quando começamos a conversar, que fez parte dos afortunados que os pais mandaram estudar. Isso certamente também contribuiu para aguçar o gosto pelas letras. Com certeza. Falávamos exatamente nisto, do Trás-os-Montes de há 50 anos atrás, ou há 60 anos atrás. Tentámos caracterizar as nossas aldeias. Eu tenho por hábito dizer que já vivo há 500 anos, exatamente porque há 60 anos atrás, em Valde Salgueiro, concretamente, que é a aldeia onde nasci e onde fiz a instrução primária, não havia energia elétrica.
o telefone tinha aparecido uns anos antes, as pessoas eram completamente autossuficientes, viviam do que a terra davam e eram felizes à sua maneira. E não precisavam de sair dali, era o que dizia o Henrique há pouco, não precisavam tinham grande necessidade de ir à vila, a não ser que fosse para comprar peixe ou outro que a terra não desse. Exatamente, ou para irem, mesmo na altura, o hábito era quando alguém tinha assim uma doença mais aguda, era chamar o médico a casa e havia sempre um médico disponível. Para ir a casa. Inicialmente até a cavalo, e portanto as pessoas eram autossuficientes nessa perspectiva, porque se alimentavam de tudo que a terra e se divertiam com tudo que a terra dava, com o folclore que produziam, com as suas tradições, com as suas festas. Note que eu nasci em casa. Não fui nascer a nenhuma paternidade, a nenhuma maternidade, porque era ocorrente nessa altura, é evidente. O Henrique dizia há pouco que o telefone tinha aparecido há poucos anos. Lembra-se do primeiro telefone que houve em Val de Salgueiro? Lembro-me concretamente dos primeiros telefones e com mais luz, exatamente do aparecimento da energia elétrica em Val de Salgueiro. Estava eu no 5º ano do liceu e foi de facto um deslumbramento para aquela gente o poder pôr de parte as candeias, e havia 2 candeias, como sabe, a candeia do azeite e a candeia do petróleo, para lá dos Petrobax, que já também eram uma novidade, enfim, muito revolucionária para a época, mas foi de facto um deslumbramento. E então, quando surgiram com a energia elétrica, os primeiros televisores a preto e branco, o encanto maior foi ainda. Mas não havia muitos na altura? Não, numa primeira fase, os primeiros televisores restringiram-se aos comércios locais, aos sotos, como se dizia, que era um misto de tabernas e de mercearias. Aí surgiam os proprietários, naturalmente, para captar a clientela, compraram o seu televisor a preto e branco e o pessoal, pela noite, reunia-se para assistir sobretudo a certos programas mais representativos, como era o caso do que ficou conhecidíssimo Zip Zip, e também para ouvir as notícias e outros programas. E os programas de variedades, que eram muito correntes na altura, variedades que significa, porque só havia um canal de televisão, significa que o produtor, neste caso a Rádio Televisão Portuguesa, ainda a preto e branco, reunia num só programa uma coleção alargada dos artistas mais populares da altura, que naturalmente metia fado, metia folclore, metia episódios cómicos, e hoje, como sabe, um artista que se preze só por si é um espetáculo. E lembra-se, o Henrique tem essas memórias presentes das pessoas se juntarem, até porque depois o Henrique fez a instrução primeiro em Val de Salgueiro, mas depois acabou por ir estudar para Chaves. Notava-se a diferença de evolução na altura de uma aldeia para Chaves? Eu não notei muito essa transição e devo dizer que fui para Chaves contrariamente ao que era tradição, que as pessoas de Val de Salgueiro vinham estudar para a capital distrito, que era Bragança. E tinha um comboio que facilitava o transporte. Usando o comboio, a automotora, mais concretamente, que era maior luxo, o comboio era mais incómodo. Não havia liceu em Mirandela, havia liceu em Bragança e também tinha iniciado há pouco tempo o liceu em Chaves, mas como o meu pai era dos lados de Chaves e eu tenho e tenho muita família em Chaves, acabei por ir para o liceu chamado, que ainda hoje se chama Fernão de Magalhães. Isto para lhe dizer como, portanto, eu tinha família em Chaves, ia correntemente a Chaves e, portanto, sendo um aldeão de Val de Salgueiro, também já tinha habituais experiências citadinas. Portanto, o choque nunca foi grande nesta perspectiva. Mas havia esse choque de ir de uma aldeia para, não sei se Chaves na altura já seria vila, era cidade, sempre foi uma cidade. Portanto, notava-se uma diferença ou no interior ainda estávamos um pouco afastados de tudo, também como dizíamos há pouco? Claro, há imensos episódios populares que relatam exatamente esse choque.
das pessoas que nasciam e viviam nas aldeias e que de repente eram confrontadas com o mundo citadino. Não é? Eu concretamente, como digo, mercê desse hábito de ir ver a família às Chaves desde miúdo, nunca me apercebi desse choque. Mas apercebia-me de outra coisa mais importante, que era do encanto da aldeia versus certas particularidades da vida citadina em Chaves, que já era uma cidade com relativo movimento na altura. Como por exemplo? Chaves Chaves é uma cidade muito antiga, era uma antiga cidade romano, a Aquae Flávia dos romanos, sempre foi um centro muito importante, não é? Um centro viário, porque por Chaves passavam várias vias romanas e depois tinham as Caldas. Chaves sempre tem uma história riquíssima em termos culturais e monumentais. Deve dizer-se que, eventualmente, a primeira obra impressa poderá ter aparecido em Chaves. Deve dizer-se, estou a citar de memória, que eventualmente, e resultado das invasões francesas, que também foram marcantes na cidade de Chaves, que era uma terra de fronteira, que o primeiro triângulo maçónico terá aparecido em Chaves, isto só para dar dois exemplos, de facto, da importância e da dinâmica cultural de Chaves. Chaves é uma terra de fronteira, tem 3 ou 4 fortes, sempre teve, por tradição, muita tropa arregimentada, normalmente um regimento de cavalaria e um regimento de infantaria, portanto, todas estas, com as termas que já acabei de citar, e depois aquela veiga riquíssima, e o facto de estar ali paredes meias com a vizinha Espanha, sempre conferiram características muito próprias e uma dinâmica muito própria à cidade de Chaves. E depois o Henrique dizia-me que depois de Chaves ingressou no Exército. Concluiu o liceu em Chaves em 1966 e acontece que o meu grande sonho da infância, ou da adolescência, melhor dizendo, era ser astronauta. Porquê? Claro, Porquê que queria... Porque estávamos em 1966, repare que estava-se no início da corrida para o espaço. O Neil Armstrong, que foi o primeiro homem americano a pôr o pé na Lua, fê-lo em 1969. Portanto, aí o deslumbramento por essas aventuras era grande e motivava, com certeza, qualquer adolescente da minha idade. Daí que, na altura, para a Força Aérea era o primeiro passo para chegar à NASA e depois ir para o espaço. Mas depois, claro, por limitações de vária natureza, acabei por não poder, era um português, não era americano, acabei por não poder prosseguir esse sonho de ser astronauta. Mas tive depois a felicidade de, bastantes anos depois, deixe-me que lhe diga, de visitar Houston, no Texas, o Centro Espacial de Houston, e assisti a coisas de facto espantosas que de alguma forma me compensaram essa frustração de não ter sido astronauta. Não é? Mas percebeu claramente que não tinha fibra para ser astronauta, ou antes pelo contrário, ficou mesmo com a ideia, eu devia ter ido para astronauta? Não, hoje, na altura acabei por compreender que tinha uma limitação visual que me impedia abertamente de poder vir a ser, na altura astronauta. Claro que hoje, provavelmente, os astronautas até poderão ser cegos com as novas tecnologias, mas na altura isso era, aquilo tinha que se passar por uma fieira muito, muito apertada e eu, naturalmente, por essa limitação visual, não tinha chances de seguir essa via. Para lá, claro, do facto de ser português, porque na altura os americanos não iam recrutar um indígena de Val de Salgueiro para lançarem no espaço. Poderia acontecer. Ainda não dissemos aos nossos ouvintes que podem ligar para nós e podem falar com o Henrique, também ligar para o 278-428-377 ou para o 278-428-376. O Henrique ainda não começou a falar bem da sua obra,
obra, mas já lá iremos. E podem ligar e fazer perguntas. Volto a repetir, 278-428-377 ou 278-428-376. O Henrique depois passou, também dizia, por Angola. Não, Não. Tive uma presença de Angola só de 2 meses. 2 meses, foi fiz assim uma passagem breve, rápida, por razões militares, no norte de Moçambique. Estive no norte de Moçambique 1 ano apenas, porque, repare, eu sou de uma geração de oficiais saídos da Academia Militar já bastante recente. Portanto, o 25 de Abril aconteceu em 74 e eu estive em Moçambique em 73. Portanto, já estávamos ali naquela ponta final da chamada guerra colonial. Por acaso, conheci Angola só de 2 meses, estive em Angola 2 meses. Aliás, voltei a Luanda no ano em que deixei o exército, mas também por 2 ou 3 semanas. O meu conhecimento de Angola é muito limitado. Conheci melhor o norte de Moçambique, com passagem pela cidade da Beira, mas uma passagem meramente de viagem. O norte de Moçambique estive 1 ano e foi um encanto, porque acima de tudo foi um confronto com a história de Portugal, que é uma história a todos os títulos notáveis, e nós portugueses temos muito que nos orgulhar dessa história. Contrariamente ao que hoje muito intelectual entende dizer o contrário, não é? Por razões que eles conhecerão, eu penso que nós portugueses só temos muito que nos orgulhar da nossa história. E é uma maravilha chegar-se, por exemplo, à ilha de Moçambique, e constatar aquela fortaleza espantosa que os portugueses ali fundaram, e uma coisa belíssima que é a Capela da Senhora do Cabo, que é o extremo ocidental do continente africano, ou uma mesquita, porque ali a convivência de religiões e raças é de facto espantosa, ou o Palácio dos Governadores, com o estilo indo-português. É de facto prodigioso aquilo que os portugueses fizeram dentro da sua filosofia de grande universalismo e humanidade. E é bom que tenhamos isso sempre presente, particularmente nos tempos que correm, em que tudo e todos estão a fazer para nos denegrir. Parece tudo mau agora, não é? Tudo está mal. O Henrique, nessa passagem que fez pelo continente africano, alguma vez o influenciou da escrita? Porque a jurar pela capa do seu último livro e achar que tinha lá algumas influências. Tenho 2 romances, concretamente Cruzes de Guerra, com o subtítulo Romance do Fim do Império. Esse romance, basicamente, tem como cenário a guerra colonial e, concretamente, a ilha de Moçambique, que eu agora acabei de referir, e o norte de Moçambique. Mas também tem como cenário, espante-se, o Peru, onde fiz uma passagem, e os Estados Unidos da América, porque na minha vivência estas questões se cruzaram. Portanto, há muito da influência africana, concretamente de Moçambique, em Cruzes de Guerra. Em Cruzes de Guerra eu tive um objetivo fundamental, que foi, efetivamente, caracterizar o perfil mental e cultural do jovem oficial que saía de uma academia militar e era lançado na guerra africana. E, claro, as suas vivências contaram, foi buscar, apesar Evidente. de dizer, as suas histórias, claro, são ficcionadas. Como sabe, o romancista ou ficcionista não faça necessariamente relatos fiéis das suas vivências. Por regra, o romancista serve-se dos diferentes personagens para falar em várias ideologias e para confrontar várias culturas e vários momentos históricos, contrariamente ao poeta, que esse muito menos, esse não tem personagem. O poeta refugia-se nos chamados eus poéticos. Portanto, estas questões nós não podemos, é errado, olhar quer para um livro de ficção, para um romance, quer para um poema e ver ali transcrito o autor. Bem pelo contrário. Mas, voltando ao tema, portanto, em Cruzes de Guerra, eu falo concretamente de Moçambique e do Peru e dos Estados Unidos.
Mas o meu último livro, cujo lançamento aconteceu há meses atrás e que agora estou a vender... Memória de um soldado de que é a quem memória não se de um conhece, soldado, o paradeiro quem dos se não ossos. conhece o paradeiro dos ossos, já é passado em Angola. Em Angola e numa aldeia mítica que se chama Val das Rosas, que pode ser encarada como Val de Salgueiro. E Portanto, essa aldeia não existe, é ficcionada. Não, é uma aldeia ficcionada, desde logo pelo próprio nome, mas Sim. que pode ser qualquer aldeia transmontana, que se viu confrontada, em determinada altura, em deixar que seu filho, que nunca tinha saído da terra, um jovem soldado, ir lutar para uma África distante. Portanto, o tema de Memórias de um Soldado, de quem se não conhece, o paradeiro dos ossos, é esse. Tem muito da nossa vivência em Trás-os-Montes, de uma aldeia transmontana de há 50 anos atrás, e o confronto com um jovem soldado que ia lutar para a África e que acabou por lá ficar. Porque talvez a Tânia, que é muito nova, se não recorde, mas antes do 25 de Abril, quando a guerra estava acesa, era lema da esquerda, aliás, tirando o chapéu ao grande poeta e autor e cantor que foi José Afonso, havia aquela cantiga, o soldadinho já volta numa caixa de espinho. Só que há uma coisa hoje fundamental de que hoje nos estamos a esquecer, é que houve muitos soldados a quem nem o antigo nem o novo regime propiciaram uma caixa de vinho para regressar à terra, que ficaram por lá perdidos, abandonados em cemitérios incaracterísticos que hoje são provavelmente mato e sem outra caracterização. Daí Portanto, também o título. Daí vem o título. Mas claro, o romance tem uma história muito, muito rica e emocionante até, porque o soldado fica lá, mas o soldado que deixou a terra sem qualquer experiência e que tem a sua iniciação sexual nas suas passagens pelo mundo militar e pelas cidades que conheceu fruto dessa experiência militar, acabou por ter amores em África, deixando naturalmente a namorada ou a noiva na aldeia, e a família, e sobretudo a mãe, que sempre esperou o regresso do filho. Por mais que lhe dissessem que tinha morrido, a mãe sempre acreditou. E isto corresponde bastante à realidade. À realidade, exatamente. Portanto, eu penso que Memória de um Soldado, quem se não conhece, o Paradeiro dos Ossos, modéstia à parte, é um livro de referência, exatamente para este tema fulcral que ainda está vivo entre nós. Ainda há muita mãe, muito pai, muita namorada, muito noivo, que continuam à espera dos noivos, dos filhos que morreram em África. Ainda temos que exorcizar essa memória. Portanto, é fundamental que também nos preocupemos um pouco só com isso. Ainda que hoje, na ordem do dia, estejam outros temas que são mais atuantes e prementes, sei lá bem, como a violência doméstica e coisa parecida, mas o mundo não é só feito de um tema. Claro. É feito de muito... E a vida de um povo, e nós particularmente portugueses, somos um povo, uma cultura que luta pela sua sobrevivência. Portanto, temos que fazer afirmar os nossos valores. E foi justamente por isso que o Henrique escolheu este tema para este livro. Exatamente, porque o sinto na aldeia, o sinto enquanto português, e porque entendi que, e também porque há hoje em dia muitas leituras, a história ainda se irá fazer, mas ainda há muita ferida aberta, e há muitos personagens ainda vivos, cada personagem tem visões distintas destes fenómenos. Portanto, é importante que surjam diferentes contributos, testemunhos, para que, na realidade, a história se possa fazer com correção. Mas a sua experiência lá ajudou, claro, bastante. Teve contacto com alguma pessoa que se aproxime de alguma personagem que aparece neste livro? Sim, claro, é evidente. Em Val de Salgueiro houve dois soldados, dois rapazes da minha geração, 2 ou 3 anos mais velhos que eu, que morreram em África. Mas será muito rara a aldeia de Trás-os-Montes e de Portugal que não tenha efetivamente mortos a lamentar nas mais recentes campanhas africanas. Portanto, todos nós nos cruzamos em África e nas nossas aldeias com jovens que passaram por essas vicissitudes
e muitos dos quais acabaram por morrer e por ficar abandonados em África. Portanto, nós não podemos dormir descansados enquanto, na realidade, não prestarmos a nossa homenagem a essa gente. E pessoas que não queriam ir, certamente que não estariam lá por gosto ou por vontade, o que não acontece agora, que quem vai porque se voluntaria para ir. Como é que as pessoas lidavam com esta situação? De repente eram mandados para uma guerra, não sabiam se iriam voltar e às vezes não voltavam mesmo. Esse é um tema interessante que tem sido debatido em diversas situações. Porque se dizia que o antigo regime, e que era um regime, como sabe, fechado, e o Portugal da altura era um Portugal muito limitado, e ainda há bocado falámos que as nossas aldeias eram mundos à parte. Não havia televisão, havia o rádio, a rádio e os telefones também eram raros, portanto a circulação da informação e a consciencialização do povo era muito, muito deficiente, mas a verdade é que as pessoas tinham um certo sentido histórico e, portanto, de uma forma geral, aceitavam pacificamente a ida para a guerra, a chamada mobilização. A percentagem de desertores, aqui os dados são muito limitados e são muitas das vezes desvirtuados, mas a percentagem de desertores é muito limitada. E a verdade é que toda a gente se recorda, e eu recordo muito bem, que o embarque, por exemplo, em Lisboa, dos batalhões que eram mobilizados para Angola, se fazia pacificamente. Havia uma formatura geral à frente do barco, entregavam-lhe uma bandeira e o pessoal entrava pacificamente no barco. E havendo, de qualquer forma, um número significativo, mas que provavelmente não terá a expressão que por vezes se querem dar, de jovens que optavam por fugir para a França, para o norte da África. Portanto, era uma questão historicamente relativamente pacífica. Até porque nós, portugueses, tínhamos, como eu há bocado dizia, esse sentido histórico. Sentíamos que era um dever. O povo sentia isso. Era um dever, um chamamento histórico, um chamamento da pátria. Não era um acontecimento que tinha sido improvisado na circunstância. Era mais um acontecimento de uma... Era uma coisa que fazia sentido. Sentia que as pessoas achavam isso, que aquela guerra fazia sentido, fazia falta ao país. Sentia-se isso ou não? Talvez na mentalidade popular essa ideia fosse pacífica. Lá está, dado o lastro histórico que o povo português tem. Nós, portugueses, já alguém disse, somos eventualmente o povo moderno com mais experiência de guerra. Que não nos orgulha muito, mas diz, até porque nós somos um povo pacífico. Mas o que é verdade, nós, portugueses, temos uma história alargada que ao longo de séculos nos levou pelo mundo fora. Começando pelo norte da África, por Goa, por Timor, pelo Brasil. Portanto, essa dinâmica estava acesa. Era o Império Português. Mas já tínhamos tido fracassos. Já tínhamos abandonado o norte da África. O Marquês de Pombal já agarrou nos habitantes da última fortaleza do norte da África e levou-os para o Brasil. Portanto, e já tínhamos tido mais recentemente a experiência da Índia, em que também deixámos a Índia a correr. Portanto, eu diria que este fenómeno era um fenómeno histórico, era natural. Portanto, não havia um obstáculo à partida muito consciente e forte a não irmos lutar para a África. Não é? Para lá do sentimento de que, na realidade, éramos um país muito pequeno e que, eventualmente, era uma questão política que se levantava também na altura, era saber se Portugal poderia sobreviver sem as colónias. E esta questão continua em cima da mesa. Portanto, anos envolvidos e a questão se nós conseguiremos, se o Estado português é viável, sem ter uma projeção exterior, seja uma projeção europeia,
seja Sim. uma projeção no mundo, uma projeção atlantista, isto é, uma projeção no mundo da língua portuguesa. Eu penso que, na realidade, temos e devemos explorar essas duas vias. Não podemos pôr de parte a história que temos e a grande relação emotiva que temos com os povos que colonizamos. Sim, mas não nos podemos só agarrar à história, não é? Temos de Claro, seguir em frente. E depois temos que ser capazes de sobrepujar a grande qualidade portuguesa que temos, que é de sermos, para lá de sermos um povo pacífico, sermos um povo com um bom coeficiente de inteligência e sermos um povo universalista. Portanto, temos todos os requisitos necessários para continuar em frente. Oxalá os nossos líderes, os nossos estadistas, sigam por esse caminho e não, pura e simplesmente, se subordinem às estratégias de outros interesses que, por vezes, não são bem os interesses de Portugal. Pois, aqueles interesses que não interessam para nada, na realidade. Claro. A relembrar que quem nos está a ouvir pode participar connosco e pode ligar para o 278-428-377 ou para o 278-428-376. Recordo que comigo tenho Henrique Pedro, ele que vem do meu concelho, vem de Mirandela, de Val de Salgueiro, mais concretamente. Henrique, fizemos aqui uma passagem rápida, porque estávamos na infância do Henrique, em que escrevia poesia sobre o Luís de Camões e o que dava na escola, e depois o Henrique aparece a escrever romances. Como é que se passa? Como é que o Henrique passa da poesia para depois os romances, estes romances mais complexos, com um teor histórico? É uma evolução natural, porque a poesia era e é um hábito corrente. Eu costumo dizer que sou um poeta de raiz. Estas coisas estão dentro de nós, e para se ser poeta e se fazer poemas, para se versejar, não é até necessário saber se ler e escrever. Sim, há muita gente que sabe poesias de cor, versos, quadros que faz. A poesia é um fenómeno. Aliás, o povo diz que de poetas e de loucos temos todos um pouco, e nós, particular, portugueses e transmontanos, temos essa particularidade. Portanto, fui escrevendo poesia para meu consumo interno, para consumo próprio. Mesmo já depois de estar no exército, foi quando sempre em guerra. Para mim é um hábito diário, é como comer e beber. Todos os dias, à noite, quando se olha às estrelas, quando se olha para a família, para aqueles de quem gostamos, quando se olha para os amigos, então, quem tem esta veia poética está sempre a olhar com um certo sentido poético daí que naturalmente depois haja a tentação de passar isso para o papel, sem necessariamente dar a ler, para consumo interno, para consumo próprio. O publicar apareceu só muito tarde, em 2001, quando um amigo que teve conhecimento de alguns poemas que eu lhe mostrei, ficou encantado e disse-me concretamente: mas que coisa linda, eu publico-lhe isso. e assim surgiu o meu primeiro livro, que se chama Poemas da Guerra, de Mim e de Outrem. O livro teve um relativo impacto, ainda que a poesia seja muito pouco conhecida ou distribuída, muito pouco comercial, melhor dizendo. Sim. A poesia vende-se muito pouco, as tiragens dos livros de poesia são muito, muito limitadas. O que é verdade é que esse livro teve um certo impacto, e sei que está à venda ainda no Brasil. O que acontece a seguir é que depois aparecem outros sujeitos de uma editora que me perguntam: você ainda tem mais poesia desta? Que queira publicar. Eu disse: eu tenho toneladas de poesia. Décadas a escrever. E daí essa editora então publicou concretamente em poesia mais 3 títulos. O primeiro dos quais se chama Minha Mátria Terra Quente, que tenho aqui e que trouxe para, com muito prazer, lhe oferecer. Minha Mátria Terra Quente, portanto, que fundamentalmente são poemas em que se fala da nossa terra quente transmontana, não é? Porque eu nasci e sou transmontano. Trás-os-Montes é a pátria dos transmontanos. Henrique, posso lhe pedir para ir escolhendo um poema e para nos ler um poema? Terei muito gosto. Logo, o poema de abertura
de Minha Mátria Terra Quente. O título advém exatamente da minha mãe ser da Terra Quente. Terra Quente. Não é? Depois a seguir falarei no livro que é Minha Pátria Montanha, mas então, para responder ao seu pedido, vou ler logo dois poemas de abertura, que o tema é exatamente Trás-os-Montes e que diz assim, eu peço desculpa, não tenho muita vocação para declamar, vou ler à minha maneira. Trás os montes, terra e povo, pátria e palavra, eco vindo da origem dos tempos, sinfonia de montes, vales e ventos. Portanto, isto é o poema de abertura da Minha Mátria Terra Quente. Mas tem também algumas fotos, algumas fotografias, o livro? Sim, tem ilustrações de um artista que era muito conhecido em Mirandela e que felizmente já faleceu, que dava pelo nome de Da Costa e que fez aqui uma série de gravuras interessantes que ilustram este livro. Mas então, se me permite, e ficávamos por aqui claro. Em matéria do Minha Mátria Terra Quente, há aqui um poema logo de abertura que é dedicado a Mirandela cidade, que, como se sabe, é uma cidade muito específica de Trás-os-Montes. E o poema diz assim: Minha Mátria Terra Quente, Mirandela cidade, joia postada no tórax de Trás-os-Montes, dependurada mundana, em colar de prata líquida, feito de toela e rabaçal, vulva telúrica da imortal pátria transmontana, a escorrer em tua de vaidade e formosura. Pronto. Estes são os poemas de Minha Mátria Terra Quente. Esta editora que editou Minha Mátria Terra Quente, a seguir edita o Minha Pátria Montanha. Lá está. Que é o outro lado das lado da minha vertente e da minha família. Porque eu nasci em Valsalgueiro, no coração da Terra Quente. A minha mãe era de Valsalgueiro, da Terra Quente. Mas o meu pai era dos lados de Chaves, da montanha. Ali para os lados de Valsalgueiro e não só, nós não olhamos para a terra fria nem para a serra, olhamos para a montanha. Chamamos montanha, o contraponto é montanha. Aliás, há aqui um erro que permita-me aqui que meta um parêntese que me desagrada muito, é falar-se em Nordeste transmontano. O Nordeste foi uma sigla criada por aquele homem de gênio que foi o Camilo de Mendonça, que toda a gente conhece e que fundou o Caixão e que criou essa marca, o Nordeste, e que é uma marca excelente para vender azeite, para vender alheiras, para vender todas as coisas boas que Trás-os-Montes tem, mas que não tem nada a ver com a orografia e com as culturas de Trás-os-Montes. Em Trás-os-Montes não há um Nordeste. Há numa perspectiva geográfica, como há no Brasil, como há em qualquer país, há sempre um Norte e um Sul, um Nordeste e um mas não há concretamente uma região que possamos dizer é o Nordeste transmontano. Em Trás-os-Montes há a Terra Quente transmontana, há a Terra Fria, há o Planalto mirandês, há o Barroso e há a montanha. Trás-os-Montes é composto destas entidades. Portanto, geográficas. O Nordeste não expressa aquilo que na realidade somos. Nesta unidade fabulosa que compõe aquilo que Miguel Torga apelidou, ou criou do reino maravilhoso, do reino maravilhoso. Trás-os-Montes é esse reino maravilhoso composto destas entidades distintas, qual delas a mais bela e emotiva de que falámos. Henrique, mas permita-me, depois, esta mesma editora, depois da Minha Pátria Montanha, também ainda publicou mais uns livros, mais uns títulos. Mas diga. E ele pergunta se era importante para o Henrique ter as suas obras impressas, era importante? Ou nunca pensou nisso? Não, a poesia, como eu há bocado disse, escrevia e escrevo mais para consumo interno. Não é uma questão de egoísmo, é uma necessidade interior. Portanto, fico satisfeito para comigo, tranquilo, em harmonia comigo próprio,
a partir do momento em que há qualquer coisa a bater cá dentro e agarro na caneta e escrevo um poema. Sente-se mais aliviado? Fica-se mais aliviado, mais intimamente ligado à natureza, aos amigos, à família, mais intimamente ligado a Deus. Sou um homem profundamente espiritual e religioso. Portanto, há aqui um escape, há uma necessidade interior de nos extravasarmos. Mas isso não passa necessariamente para darmos a leitura aos outros. Naturalmente, isso já foi um vício que as editoras meteram. Não é? Portanto, porque depois, naturalmente... Porque agora é um por ano, não é? Tem sido um deram a este fenómeno, entre aspas, uma feição comercial. E daí que depois entram as editoras aqui neste processo e os livros tenham surgido ininterruptamente. Porque hoje editar um livro, publicar um livro não é fácil, é mesmo muito difícil, sobretudo para quem vive numa aldeia. Claro que as pessoas que vivem numa grande cidade, em Lisboa concretamente, têm outras, sobretudo as pessoas que depois aparecem na televisão. Claro. As pessoas que têm o seu ciclo de amigos fechados das editoras e que escrevem nos jornais, esses já partiram. O Henrique também escreve no jornal. Também, felizmente, desde há um ano a esta parte, colaboro com 2 jornais de Mirandela, que eu não sei se posso falar, concretamente com o jornal de Terra Quente, é assim que se chama. Para o qual eu também escrevo. E do qual também tenho o prazer de ir lendo as suas belíssimas crónicas, e também com o Notícias de Mirandela. Portanto, mas claro, temos que nos confinar a este mundo encantador que é atrás dos montes. E eu pessoalmente não tenho outras ambições de ganhar prémios Nobel, nem de vender toneladas de livros. Neste momento tenho efetivamente apenas este desejo de publicar para alimentar exatamente este quase o vício de escrever e de falar sobre literatura, sobre poesia. Não é? E os livros foram aparecendo. Claro que, como eu dizia, não é fácil publicar livro. Claro que a primeira dificuldade é escrever o livro. Essa é a primeira. Ninguém publica livros sem primeiro escrever. Seja bom, mau o livro, tenha qualidade ou não tenha. E isto da qualidade é muito, muito, muito relativo, não é? Sim, varia. Haverá sempre quem gosta e quem não gosta. E os chamados best-sellers, as grandes vendas, nem sempre têm a qualidade que se pensa. Sim, exatamente. Estou-me a relembrar de alguns últimos best-sellers que, bom, a qualidade fica muito aquém da expectativa. E talvez isso até depois demove as pessoas de ler obras com real qualidade, porque não a reconhecem. Claro. Porque E hoje note, fica bem que digamos aqui que, na realidade, esses grandes fenómenos de âmbito planetário, de venda de livros, são máquinas muito complexas. Eu ainda a semana passada li uma entrevista com um grande autor inglês que vende que se farta, milhões do mundo inteiro, e o homem confessou que tem 16 pessoas a trabalhar com ele. Quer dizer, incluindo, e ele é especialista em romance histórico, tem investigadores de história. Acho que ele praticamente só já é o cabeça de cartaz, mas tem investigadores. Só já é o topo de uma pirâmide de quem vai trabalhando para ele. Não é bem a esse nível que nós estamos. Pois, nós estamos a nível de Trás-os-Montes, que nem de Lisboa. Mas fará sentido uma pessoa assinar um livro que, na realidade, tem outras pessoas a trabalhar com elas? Tem um pleno sentido comercial. Só comercial? Rende dinheiro que se farta. esse é o grande objetivo. Não é? Por de resto, não. Sabe que depois a literatura de cordel e a literatura amorosa, para não dizer pornográfica, é o que mais vende. É o que mais... Veja este último filme, As Sombras de Grey. Toda a gente está desiludida porque aquilo é um fracasso em termos culturais e em termos de qualidade. Ainda que a qualidade, como disse, seja uma questão muito relativa. Portanto, mas isto para lhe dizer que nós não estamos nessa onda. Nós estamos na Rádio Onda Livre. Estamos no Nordeste, não estamos a vender para... E queremos continuar aqui, ser fiéis ao povo que somos, ser fiéis à nossa cultura, continuar a ter imaculada a nossa ligação com a natureza,
com os nossos amigos, com a nossa família e com a nossa espiritualidade. Isso para nós basta. Mas, claro, publicar um livro tem o seu custo. As editoras têm que ganhar dinheiro, têm que pagar às gráficas, há um circuito comercial que tem que ser alimentado. Pronto, no mínimo, temos que fazer isso. Dizia-me há pouco que passar da poesia para a prosa, para o romance, foi um processo... Foi um processo natural, é o tema em aberto. Claro que a maior parte dos autores são marcadamente poetas ou romancistas ou ficcionistas. Não é muito corrente haver autores que escrevam poesia e simultaneamente prosa. Neste caso concreto, eu entendi que era uma aventura que também deveria de seguir, a da prosa. Portanto, neste momento concreto, tenho 11 títulos publicados, sendo 4 romances e 7 títulos de poesia. Também manda a verdade que esclareça que ultimamente tenho estado a intercalar títulos de prosa, romance, portanto, e títulos de poesia por uma questão de viabilidade comercial. Ou seja, porque a poesia vende muito pouco. Normalmente, publicar um livro de poesia é deficitário, porque as vendas raramente dão para pagar os custos. Já o romance é ao contrário. No romance já é mais fácil vender e ganhar algum dinheiro para depois tapar o buraco criado com a poesia. Daí que também é uma das razões pelas quais eu entendi intercalar os títulos de poesia com o romance. Daí que agora esteja a vender o meu último romance, que é o tal Memória de um Soldado de quem se não conhece o Paradeiro dos Ossos, e espero, com a venda deste último romance, poder financiar o próximo título que já está em cima da mesa e que se vai chamar, é um livro de poesia e concretamente se irá chamar de Anamnesis. Anamnesis, que é um palavrão grego que tem a ver com recordações, das recordações boas e que nos marcaram na vida e que o poeta lhe dá uma feição poética, portanto, que tem a ver com a terra e não só, com estas coisas todas. Mas isso será para falarmos, se a Tânia me dar essa oportunidade, para falarmos lá mais para final do ano. Certamente. Fica já aqui combinado. Henrique, quanto tempo é que demora a escrever um romance? Nunca menos que um ano. É um processo chega ao ponto de já ter alguma coisa escrita, mas depois não querer dar aquele rumo à história e voltar atrás? Ou isso não acontece? Eu penso que cada autor tem o seu método próprio. Como há bocado referia-se autor inglês, um Ken qualquer coisa, que permita-me que não cite da memória, esse Ken, que tem o homem que diz que tem 16 indivíduos a trabalhar com ele. Ele diz que ele faz um primeiro apanhado, escreve uma sinopse da obra e depois vai encaixando todo o material que recebe. Portanto, eu pressuponho que ele planeia a obra, ele é especialista em romance histórico, planeia a obra de princípio a fim e depois vai injetando lá conteúdos diversos. Eu, pessoalmente, e não quero de forma nenhuma comparar-me com esse autor, enfim, quero reduzir-me à minha dimensão, eu tenho um método completamente diferente. Para mim, escrever um romance é um processo criativo de princípio a fim. Não sei o que é que vai acontecer. Elejo um tema e depois eu próprio me deixo prender pela história. Os personagens vão se chamando uns aos outros. Entre a altura eu estou plenamente... os personagens é como se fossem figuras reais que vêm ter comigo e que interagem. Portanto, nunca sei como é que o livro se vai desenrolar e como é que vai acabar. Só quando escrevo a última palavra é que eu sei, de facto. Claro que depois há um processo de revisão. Poderei eventualmente alterar uma coisa ou outra, mas, portanto, escrever um romance é um processo criativo puro
permanente, dinâmico, há uma interação total entre os diferentes personagens que se vão chamando uns aos outros. E assim aconteceu com a memória de um soldado de quem não se conhece o paradeiro dos ossos. Tinha a ideia, de facto, de homenagear os soldados e de traçar o perfil do soldadinho que era arrancado do seio da aldeia e familiar e lançado em África, mas tudo aconteceu já dentro da ficção. Portanto, não há um planeamento à partida. Foi acontecer. Foi tudo. Ocupa-lhe muito tempo por dia, depende dos dias. Tem algum sítio onde prefira escrever ou gosta de escrever? Lá está, os meus hábitos atuais, eu perco também muito tempo com a agricultura e com a família. Portanto, normalmente os dias dedico à família e à agricultura e aos meus animais. Mas as noites, a seguir ao jantar, dedico exatamente a estas questões culturais, à poesia. Claro que uma pessoa vai pelo campo e surge-lhe uma matéria de um poema. Fica registado na cabeça e depois chega-se a casa e escreve-se para o papel. Não é? É exatamente o contacto e o contágio com a natureza que naturalmente dá o estímulo para o poema. Mas depois à noite há uma reflexão, há um toque, um retoque, de uma forma ou de outra, não é? Um poema não nasce assim pronto e puro e acabado. Há uma ideia que germina, a dita inspiração. Portanto, eu passo muitas horas, durmo muito pouco, nunca me deito antes da 1 da manhã, mas seguramente às 7 da manhã estou acordado. Portanto, tenho aqui largas horas para me sentar à frente do computador, para falar com diversa gente no mundo fora. Tenho correspondente, lá está, não tenho as 16 pessoas a trabalhar comigo como que falamos, mas tenho muitos amigos desde sempre, mesmo antes do Facebook. Tenho muitos amigos que estão nos Estados Unidos, que estão em Macau, que estão em África e com os quais vou regularmente falando e trocando impressões. Portanto, nessa perspectiva, sou um homem relativamente bem informado. Não me limito aos jornais locais nem aos jornais de Lisboa. E vai falando com as suas fontes no local, que são muito claro, mais que são importantes. E às vezes é coisa espantosa. Um dia aconteceu quando havia um tiroteio na cidade de Maputo, antiga Lourenço Marques, estar não no Facebook, não havia Facebook na altura, ainda não tinha expressão entre nós, mas no MSN, e eu estava a falar com essa rapariga amiga que não conheço, e estava a ouvir os tiros, olha os tiros, está a ver? Portanto, e tenho um correspondente espantoso em Macau, uma figura espantosa, que é um homem que tem 2 famílias. Tem uma família em Macau e tem uma família em Singapura. 2 famílias distintas que se conhecem. As famílias conhecem-se? Conhecem-se e tudo bem. São culturas completamente diferentes. Não, mas tem uma família em Singapura e tem outra família em Macau. E não é difícil para ele gerir as 2 famílias? Não, ele vai de avião de um lado para o outro, lá programa aquilo. É um homem espantoso porque é português, nasceu em Évora, não cito o nome porque ele poderá não gostar. Claro. Se bem que acredito que penso que ele até gostaria de que falassem nele, porque é uma figura espantosa e o que é verdade é que ele foi para Macau. Portanto, é um português que se incorporou noutra cultura a tal ponto que tem 2 famílias. Completamente, que fez a sua vida plenamente em Macau. Mas que arranjou 2 famílias, uma em Singapura e outra é um português do Oriente, como eu costumo dizer. Mesmo, ele integrou-se, ele está totalmente integrado na comunidade. E ele, para ele que é outro aspecto espantoso da história portuguesa de que nós falamos. O facto de como nós nos vamos e conseguir... Goa, que é uma coisa fabulosa, sem fugirmos do rumo da conversa. Os portugueses lançaram em Goa a primeira escola médica de todo o Oriente. Nós temos que saber destas coisas. É certo que também tem que se fazer esta à parte. Normalmente os licenciados por essa escola médica de Goa não podiam exercer medicina na dita metrópole, mas eram profissionais perfeitamente capazes e aptos e que prestaram serviços relevantes em todo o Império. E fomos nós, portugueses,
que lançámos a primeira escola médica de todo o Oriente, para não falar no Japão, que é conhecido na introdução da primeira arma de fogo no Japão, pelo tal Diogo Zeimoto, e de que fala Fernão Mendes Pinto. Portanto, o mais que temos é sentir-nos orgulhosos daquilo que somos. Nós, portugueses, somos um povo espantoso, pacífico, com um excelente coeficiente de inteligência e trabalhadores. Só assim que se compreende que, sendo hoje muito poucos, somos 10 milhões, grosso modo, mas temos cientistas de primeira água no mundo inteiro, desportistas, trabalhadores, gestores, e somos meia dúzia. Portanto, não há sentido para que Portugal não ganhe um lugar de relevo na história atual. E acho que estamos mesmo em cima do nosso tempo, é uma belíssima forma de terminarmos o programa. Henrique, haverá talvez ali algum romance na manga mais a Oriente? Agora que já falou de África, tem correspondentes também, tem pessoas amigas mais a Oriente. Haverá aí alguma coisa na manga para falar dos portugueses, essa expansão dos portugueses mais para o Oriente? Tânia acabou por fazer valer e por fazer vir ao de cima a sua intuição feminina. É que, na realidade, o que eu ando a magicar é exatamente uma história, um romance, em volta dessa figura espantosa, que é esse homem que deixou o Évora e com um cunho, se bem que gostaria muito de poder escrever sobre um destes temas atuais, desses que estão aí na ordem do dia, que vendem e coisa parecida, e que têm uma certa apetência pelos órgãos, como a violência doméstica e coisa que vai. Mas confesso que a minha experiência aí é muito limitada. Cada um escreve daquilo onde se sente bem. E daquilo que sabe. Sim, exatamente. E felizmente, eu tive uma infância extremamente feliz na aldeia. Felizmente nunca me vi confrontado com situações dessas. Portanto, é uma realidade que não conheço. Não me sinto muito apto a escrever sobre isso. Mas já sobre o romance mais ou menos de feição histórica, sobre a grandeza dos portugueses e sobre estas aventuras todas por que os portugueses passaram, e também a ficção que nos projeta no futuro estes desafios que a humanidade enfrenta neste momento, que são desafios muito sérios. Não é só a preservação do planeta enquanto entidade natural, mas é o desafio, lá está, voltando ao sonho espacial, a aventura no espaço, está a ver? Que é uma fronteira fantástica. Agora já querem ir a Marte e coisa parecida, se bem que haja aí algumas limitações, e outra fronteira fabulosa que nós temos, que a humanidade vai ter que enfrentar, que é a comunicação com o além. Esta é outra fronteira que a humanidade vai ter que resolver. Estamos a falar do campo espiritual, agora fugiu-me totalmente da física quântica. Será um pouco Pode por aí. Ir por essa via. Há o além espacial e ao além interior, psicológico, se quiser, espiritual. Claro, aí a humanidade ainda está numa fase primária, mas não podemos deixar isso nas mãos dos bruxos e dos charlatães. Tem que ser os cientistas a ocupar-se. Exatamente, a física quântica tenta explicar de um modo palpável e concreto aquilo que está a acontecer. Henrique, não dissemos onde é que as pessoas podem encontrar os seus livros? Neste momento, os livros, e ainda estou a desenvolver o processo da distribuição. Neste momento, concretamente, há 2 livrarias em Mirandela que já têm livros à venda. Há uma livraria no Porto, que é a livraria, portanto, em Mirandela, é a Livraria Pinheiro e a Livraria Lusitana, se não estou em erro, e no Porto a Livraria Académica. Está online na livraria UC, online e na Porto Editora. Espero nas próximas semanas também pôr à venda em Macedo Cavaleiros e em Bragança. Portanto, estou a estender o circuito, porque, lá está, entendi que não deveria ficar nas mãos das grandes distribuidoras, porque as grandes distribuidoras depois querem elas ganhar o dinheiro todo. Claro. E não dissemos também que tem um blog
que se chama Poemário. Poemário, E que podem acompanhado lá e ver as Perfeitamente. obras que têm já publicadas, que elas também estão lá. Que é um blog muito reconhecido, muito visitado, sendo muito recente, já está a alcançar em breve as 100 mil visitas. É um blog centrado na poesia, no qual eu vou postando todos os poemas que escrevo dia a dia, mas que também tem outros dados sobre a minha produção literária e que eu convidava naturalmente os senhores ouvintes a poderem visitar. É o www.henriquepedro.blogspot.pt. E encontrarão o Poemário. Exatamente. Henrique, muito obrigada por ter estado aqui comigo esta hora. O tempo passa realmente a correr e temos que terminar o programa. Espero então tê-lo mais para o final do ano, com mais novidades. Muito bem. Tânia, permita-me então que seja eu a agradecer a oportunidade e a atenção que me dispensou e que me despeça dos senhores ouvintes com um grande abraço e, sobretudo, com esta ideia, porque estamos a falar para transmontanos, que não se esqueçam que nós, transmontanos, somos um povo à parte. Não é com qualquer ideia chauvinista, somos aquilo que somos, mas, graças a Deus, somos portugueses de pleno direito, somos um povo ainda com hábitos muito salutares, com muito emotivos, trabalhadores, com grande coeficiente de inteligência e, portanto, temos um futuro grande pela frente. Temos uma terra fabulosa que é Trás-os-Montes, que temos que aprender a amar e a preservar e, portanto, vamos cerrar fileiras neste sentido. Trás-os-Montes é a pátria dos transmontanos. Muito obrigado a todos. E eu não posso acrescentar, de facto, mais nada. O Henrique terminou de uma forma fantástica. Vamos só ficar a ouvir Future Islands. Esta escolha minha, o Henrique deixou-me escolher e estamos de regresso para a semana. Até lá.
companhia da sua rádio preferida, 87.7 e 106 FM.